A paz do Senhor, crianças, estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD em casa. Hoje, a lição de número 2. Vocês estão lembrados da aula anterior, da aula de número 1? Nós vamos relembrar ela, porque nós vamos corrigir a atividade, tá bom? Eu quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês, quero muito estar bem pertinho, dar um abraço, mas vamos continuar orando, porque o nosso momento de voltar para a nossa EBD vai chegar, tá bom? Por enquanto, vamos continuar com as nossas aulas assim por vídeo. Como sempre iniciamos, vamos fechar os olhos e orar. Feche os olhinhos e ore comigo. Querido Deus, eu te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos para aprender a sua palavra. Nós sabemos que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso e que o Senhor pode, através da tua palavra, nos ensinar grandes coisas sobre o teu reino. Por isso que eu te peço que nesta aula nós também possamos aprender um pouco mais a tua palavra, guardar no nosso coração e a pôr em prática no nosso dia a dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão lembrados que na aula anterior nós estudamos uma parábola e a parábola que estudamos foi sobre a história de uma sementinha. Estão lembrados da sementinha que era a menor que existe, né? A menor que nós conhecemos, e que ela se torna uma árvore de porte médio, não é? Que fica cheio de galhos e que até os passarinhos fazem ninhos nos galhos da árvore da mostarda. Da árvore da mostarda. Então, vamos começar corrigindo a atividade, tá? Se você já recebeu seu bloquinho de atividades, então vamos acompanhar. O resumo diz assim: aprendemos hoje, na lição anterior, que o reino de Deus cresce à medida que anunciamos a sua palavra. Por isso, devemos anunciá-la a todas as pessoas. Aprendemos também que a Bíblia, a palavra de Deus, é como semente. Quando ela é plantada nos corações e regada pela fé, o reino de Deus cresce, pois, através do seu amor e do poder da sua palavra, vidas são alcançadas e libertas do pecado para a salvação em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, vamos para as perguntas que estão aqui, que diz assim: de acordo com o que você aprendeu, marque C para certo e E para errado. Vai acompanhando aí, tá? Espero que você já tenha respondido. Se você ainda não respondeu, dá pausa no vídeo, tenta responder, fazer as atividades, para depois acompanhar a correção, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Jesus contou aos seus discípulos várias histórias para diverti-los. E aí, o que é que você respondeu? Jesus contou histórias para divertir os discípulos? Não, então está errado, coloca E de errado. Segundo, o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda? Foi isso que a história bíblica falou? Sim, C de certo. Terceiro, a semente de mostarda é a maior de todas as sementes? E aí? Não, coloca E de errado. Quarto, o reino de Deus começou a ser anunciado por Jesus e seus discípulos? Sim. Próxima frase. Deus é quem faz o reino de Deus crescer na vida das pessoas? Sim, C de certo. A semente de mostarda é a menor de todas as sementes? Sim, C de certo. E aí, na parte de trás, ele diz assim: leia os versículos em Marcos, capítulo 4, versículos 30 ao 32, e de acordo com eles, represente no quadro abaixo, por meio de desenho, com que podemos comparar o reino de Deus. Depois pinte bem bonito, e aí você vai mandar para mim a foto do seu desenho, tá bom? Para eu dar uma olhada e ver como ficou bonito. E o quesito número 3 diz assim: encontre e leia em sua Bíblia o versículo da seção Memória em Ação, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 7,
que foi o que a gente leu na aula anterior, lembra? Em seguida, escreva o versículo nas linhas abaixo. Para finalizar, tem uma mensagem aqui que diz assim: o reino de Deus deve ser anunciado a todas as pessoas, para a gente se lembrar de compartilhar com todos que conhecemos, todos à nossa volta, sobre a palavra de Deus. Eles também precisam conhecer Jesus, o nosso Salvador. Então, começando a nossa história bíblica de hoje, que é a lição de número 2, tem como título A História do Semeador. E essa história está escrita no livro de Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 ao 23. Então, hoje é a história do semeador. Aqui. Um certo dia, Jesus se sentou próximo à beira do lago da Galileia e muitas pessoas começaram a se aproximar. E muitas delas se aproximaram esperando ver Jesus realizar milagres, tanto na vida de outras pessoas, como os que estavam enfermos também foram esperando que Jesus realizasse milagre na vida deles. Mas aí então Jesus começou a contar uma história muito interessante sobre as pessoas que ouvem a palavra de Deus. E então Jesus começou assim: ouçam, um certo homem saiu para semear, e algumas sementes caíram na beira do caminho. Mas não deu tempo dela germinar, porque logo vieram as aves do céu e comeram aquelas sementes. Mas, enquanto ele continuava o seu caminho semeando, algumas sementes caíram entre pedras. E elas até começaram a crescer, apesar de que não tinha muita areia profunda para que a raiz se firmasse. E quando aquela plantinha começou a crescer no meio das pedras, ela não tinha raiz para se alimentar, para se nutrir, não tinha uma raiz profunda, não tinha muita terra. E aí quando ela começou a crescer, o sol quente acabou queimando aquela plantinha e ela não conseguiu sobreviver. Mas também tiveram outras sementes que caíram em um lugar onde tinham alguns espinhos. Só que neste lugar tinha terra para a semente poder entrar, para que a raiz dela pudesse entrar. E quando aquela plantinha começou a crescer, ela foi sufocada pelos espinhos. Ela até tinha lugar para sua raiz, mas a parte exterior da planta começou a ser sufocada pelos espinhos. E ela também não conseguiu sobreviver. Mas tiveram outras sementes que caíram num lugar que tinha uma terra boa, que era um solo fértil. E aquelas sementes que caíram na boa terra, essas cresceram, conseguiram firmar suas raízes e começaram a crescer saudáveis. Depois de contar essa história, Jesus se retirou. E aí os seus discípulos, que eram mais íntimos dele, começaram a perguntar: ah, Jesus, o que significa essa história que o Senhor contou? O que isso quer dizer? Nos conte. A gente não entendeu muito bem. E aí Jesus disse para eles: isso é para que se cumpra o que a profecia de Isaías diz. Abre aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo 13, que é onde está escrito a nossa história de hoje. Mateus 13 e o versículo 14 e o 15. Abre aí. Mateus 13, versículos 14 e 15. Olha só o que Jesus falou. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure.
Olha só, isso já havia sido dito pelo profeta Isaías, de que as pessoas iriam ver, mas não iam perceber, que elas iam ouvir, mas não iam compreender. Mas sabe por quê? Porque o coração delas não estava aberto para Jesus. O coração delas não estava aberto para ouvir, receber as mensagens de bom grado e para que elas se convertessem e para que o Senhor Jesus as curasse. Elas estavam ouvindo com o coração duro, por isso elas não conseguiam compreender as maravilhas que Jesus falava. E aí Jesus começou a explicar para os discípulos o que cada passo dessa semeadura queria dizer. Então Jesus disse: a semente que caiu à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não dá tempo nem dela guardar a mensagem, porque o inimigo tira da mente delas aquilo que elas ouviram e é como se elas nunca tivessem vivenciado aquilo. Veja que situação difícil. E aí Jesus falou que aquelas pessoas, que a semente que caiu e começou a crescer no meio das pedras, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, recebem com alegria, com entusiasmo, só que elas não têm raízes, não têm terra para que a raiz entre dentro, para poder ficar firme e forte. Então essas pessoas recebem a palavra de Deus com alegria, mas qualquer luta, qualquer dificuldade que essa pessoa enfrente, ela logo esquece e sai do caminho de Jesus, sai dos caminhos do Senhor, abandona a fé. Então essas pessoas não têm raízes. Só que tem ainda as pessoas, aquela plantinha que cresceu no meio dos espinhos, que eles ouvem a palavra de Deus, começam a crescer, não é? Ela não encontrou uma terra boa e conseguiu firmar raiz, e aí quando ela começou a crescer, essa pessoa começa a se sentir sufocada, porque ela ou fica sufocado por preocupações com riqueza, ou preocupação com outras coisas dessa vida, ela não consegue produzir o fruto da mensagem, e ela se sente sufocada a ponto de não conseguir se firmar nos caminhos do Senhor e também abandona a fé. É mais uma plantinha que se sente sufocada e não sobrevive. Só que tem aquela semente que caiu numa boa terra. Qual é essa semente? Qual é essa pessoa? Qual é esse coração? É a pessoa que ouve a palavra de Deus, que ela entende e que ela começa a colocar em prática. E aí a palavra de Deus diz que essa semente, ela pode produzir 100, 60 ou até 30 plantinhas em uma só plantação. Quer dizer, ela dá muito fruto, ela produz muito. Essa é a boa semente. Essa é a semente que cai na boa terra. Então, a semente é a palavra de Deus. E a boa terra é o nosso coração. E aí eu pergunto, qual é o tipo de terra que é o seu coração? O seu coração é aquela terra à beira do caminho, que quando a tia conta a aula, você escuta, mas de repente você já não lembra mais nada, você já não dá mais atenção, é como se não tivesse acontecido. Ou o seu coração é como aquela terra que está no meio de pedras, que as preocupações, as tarefas da escola, as outras preocupações, problemas de família, vêm e aí a palavra de Deus não consegue se firmar no seu coração e todas essas coisas não deixam você firmar raiz, não deixam você ficar firme na presença de Deus. Ou o seu coração está sendo sufocado pelos espinhos, por preocupações dessa vida, por riquezas, por vaidade, por outras coisas, está deixando você sufocado e você não está conseguindo sobreviver. Ou será que o seu coração é como uma boa terra, que quando você ouve a palavra de Deus, você sente vontade de aprender mais, você procura saber mais, e aí você começa a produzir frutos, você começa a falar de Jesus para outras pessoas e procurando ter mais experiências com Jesus.
Porque não é porque você é criança que você não cresce espiritualmente. Não é assim. Você é criança, você é uma pessoa. Então, se você ouvir a palavra de Deus, você acreditar e deixar a palavra de Deus crescer no seu coração, tem o mesmo efeito de um adulto. Você é importante para o Senhor, assim como os adultos são, assim como as crianças mais novas são, assim como os idosos são, todos são importantes para o Senhor. Jesus morreu por todas as pessoas, não importa a idade, nem o que elas fazem da vida. Jesus morreu por todos, e aí todos que o aceitarem recebem o direito de ser chamado filho de Deus. Então, nós precisamos ter a convicção que nada nessa vida é mais importante do que aprender a palavra de Deus. E a gente não pode deixar que nada seja mais importante do que obedecer o que Deus quer. Então, por isso, todos os dias, nas nossas orações, precisamos falar com o Senhor e dizer, e perguntar para Ele, Jesus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Como eu posso fazer o teu reino crescer? Como eu posso ser uma pessoa que compartilha a palavra de Deus? O Senhor pode me capacitar? O Senhor pode me ajudar a me lembrar das coisas que eu aprendi? Então, nesses momentos de oração, podemos crescer ainda mais e que o nosso coração sempre seja a boa terra, que dá muitas sementes e muitas plantinhas. Amém? Hoje temos também a atividade de número 2. Eu vou explicar para vocês como fazer, tá bom? E aí na outra aula a gente corrige. Então, a lição de número 2, eu não vou ler o resumo, na próxima aula eu leio, tá? Diz assim: de acordo com o que aprendemos hoje, relacione as frases do quadro às alternativas abaixo, utilizando a letra A, B, C ou D. Então, diz assim, olha só o quadro. Acompanha aí na sua atividade, tá? Tem assim, letra A, semente à beira do caminho. B, semente entre pedras. C, semente entre espinhos. D, semente em boa terra. Então, tem um espaço para você colocar aqui se é letra A, B, C ou D. E aí vai ter uma frase que diz assim: são aqueles que, por causa das preocupações e riquezas deste mundo, não conseguem produzir o fruto da mensagem. E aí? Isso é semente à beira do caminho? É semente de pedras? Vai vendo aí qual que é. O outro diz assim: são pessoas que ouvem, mas o maligno tira a palavra do coração delas. E aí você vai dizer qual é o tipo de semente. O outro diz: aqueles que ouvem e entendem e são comparados a uma terra frutífera para a colheita. E o último diz: são os que ouvem com alegria, mas não suportam as lutas que surgem por causa da palavra. Então você vai preencher. Só tem uma resposta certa, tá? Cada um é um tipo de semente. Você vai colocar qual é que cada um está representando. Então, o segundo diz assim: leia na sua Bíblia o versículo Memória em Ação, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, a parte A, que nós lemos no começo da aula. E preencha o espaço indicado e encontre no quadro abaixo a palavra que você usou para completar o versículo. Então, diz assim: feliz quem lê este e felizes aqueles que as palavras desta profética e ao que está neste livro. Então, tá faltando algumas palavras, que aí você vai preencher esta palavra. E essa palavra que você vai escrever aqui, a palavra que você vai escrever aqui, você também vai encontrar ela nesse quadro. Então, você faz uma marcação na palavra, tá bom? Ou pinta, ou circula com lápis ou com uma caneta. E aí, na próxima aula, a gente corrige essa atividade, tá bom? E aí, gostaram dessa aula?
Olha só, tia fez um desenho pra gente acompanhar as histórias que a gente tá aprendendo. Olha só. Não tá bonito, porque eu não sei, não sou boa de desenhar, tá? Então tem aqui, ó. Esse primeiro quadrinho é a semente que caiu à beira do caminho e os pássaros levaram, arrancaram. Esse segundo é a semente que cresceu no meio das pedras. Olha só. Esse terceiro aqui... Cadê? Aqui. Esse terceiro é a semente que cresceu entre espinhos, que ficou sufocada. E esse último aqui é a semente que cresceu em boa terra e ela conseguiu crescer forte. Vamos encerrar nossa aula com uma oração? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma aula que o Senhor nos concedeu. E também queremos te pedir que o Senhor nos ajude para que possamos compreender melhor a tua palavra. E por isso precisamos que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos guiando, nos ensinando, nos ajudando a compreender. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, para que o nosso coração sempre seja a boa terra, que dá frutos, que permite que a tua palavra, que é a semente, germine no nosso coração. Eu sei que é o Senhor que faz a palavra crescer, mas o nosso coração precisa estar como uma boa terra, precisa estar pronto para receber a tua palavra. Precisamos da tua ajuda em todos os momentos da nossa vida. Nos ajude a continuar na tua presença e crescer cada dia mais forte e saudável para a glória do teu nome. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Um beijo. Até a próxima aula.